O Brasil exportou 35.626.000 sacas de 60 quilos de café na safra 22-23. Apesar da queda de cerca de 10% no volume de embarques comparado com a temporada passada, a receita permaneceu estável e garantiu mais de 8 bilhões de dólares. Os dados são do relatório estatístico do Conselho dos Exportadores de Café do país, o Secafé, e a divulgação do desempenho do ano safra ocorre após a atualização dos números referentes aos 6 primeiros meses do ano. No lado do primeiro semestre de 2023, os embarques de café do país alcançaram 16 milhões e 226 mil sacas e renderam 3 bilhões e meio de dólares, apresentando recuo de quase 19% em volume e de 23,8% em valor. As explicações, segundo o Conselho, estão na entrada da safra de Conilon com diferenciais mais competitivos no mercado, a quebra na Indonésia, os problemas de fim de ciclo no Vietnã e o pouco volume disponível do Arábica nas últimas 2 safras por conta das adversidades climáticas. Já a estabilidade apresentada na receita cambial com as exportações brasileiras de café na recém-encerrada safra é motivo de comemoração para os produtores nacionais. No ano safra, entre os principais destinos do café brasileiro estão os Estados Unidos, seguido da Alemanha e em terceiro lugar está a Itália. Os 3 países importaram menos do que o ano passado. Por continentes, merece destaque a evolução de 6,1% registrada para a Ásia, puxada pelos desempenhos positivos das importações feitas pela China, que tiveram um aumento de 89%. A América do Sul também elevou suas aquisições em 24,6%, com destaques para as compras feitas pela Colômbia e a Argentina. E para repercutir os dados desse relatório mensal, nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Secafé, o Eduardo Heron. Boa noite, Eduardo. Obrigada aqui por nos atender. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Tivemos uma diminuição, das exportações, tanto no primeiro semestre de 2023, quanto em junho, quando a gente compara aí com o ano passado. Mas conseguimos manter a renda cambial. Qual que é a explicação disso, Heron? Bom, Priscila, o resultado, vamos falar primeiro do ano safra, que apresentou uma queda de 10% em termos de volume, mas que em termos de receita cambial se manteve inalterado. Esse resultado das receitas cambiais, elas decorrem a partir do câmbio que nós trouxemos do ano passado, dos preços elevados de 2022, lembrando que o ciclo de safra começa a partir de julho, e, portanto, nós ainda nessa época tínhamos preços favoráveis, câmbio favorável, que permitiu o Brasil encerrar esse ciclo 22-23 com uma queda de 18% em termos de 10% em termos de volume, mas a receita praticamente permaneceu a mesma. Com relação ao primeiro semestre desse ano, a queda foi um pouco mais acentuada. Nós viemos de 2 últimos ciclos de safra com expressivos volumes de exportação. Chegamos agora no encerramento dessa safra com uma menor disponibilidade de café nos estoques e que resultaram nessa queda de 19% no primeiro semestre, alcançando 16 milhões de sacas, mas com uma receita ainda substancial, principalmente no que tange ao preço médio. Tá certo. E a gente viu também que existe uma mudança na procura por Conilon ao invés do Arábica. Qual que é a razão dessa mudança na preferência dos blends? Bom, o ano passado, como o preço do café estava muito elevado, tanto do Arábica quanto do Conilon, e o câmbio favorável, as indústrias internas, principalmente, mudaram os seus blends, passaram a consumir um pouco mais de café Conilon nos seus blends, o que é um preço menor do que o café Arábica. Isso justificou, inclusive, a menor oferta do café nos embarques do Brasil, da variedade canéfora, porque a indústria interna passou a consumir mais esse café e, como não havia atrativos em termos de diferenciais no comércio internacional, esse café foi consumido internamente, levando a indústria aí a demandar um grande volume. É bom lembrar, Priscila, que o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de café, portanto, uma indústria forte que manteve abastecido o mercado com esse suprimento do café canéfora. Esse ano nós temos um cenário um pouco diferente. Nós tivemos aí um impacto na quebra da safra do Vietnã, ainda não começou a ser apurados os resultados efetivamente em termos de volume, mas já há indicadores que demonstram que o Vietnã pode ter problema na sua safra, como também a Indonésia. E nós temos um cenário diferente do que foi
o ano passado. Nós temos um diferencial mais competitivo para o Brasil, nós temos um menor valor para café arábica e para café conilon, e, consequentemente, a indústria passou também a mudar o seu blend, inserindo mais café arábica, e nós devemos ver nos próximos meses, em razão desse diferencial competitivo e dessa quebra, essa dificuldade que está tendo na produção de café na Indonésia e no Vietnã, os volumes de café conilon do Brasil deverão aumentar nos próximos meses. As quebras, né, na safra de outros países, elas acabam impulsionando, né, as nossas exportações. Agora, os principais países importadores, né, como os Estados Unidos e a Alemanha, também Itália, eles diminuíram bastante, né, de forma significativa, a demanda este ano em relação ao ano passado. Você acha que tem como melhorar esses mercados no próximo ciclo? Olha, nós acreditamos primeiro que essa redução ela é pontual, né? Nós tivemos uma menor oferta, nós encerramos o ciclo 2022 e 2023 com um ciclo de oferta menor. Nós também tivemos, associado a esse cenário, torrefadores que passaram a consumir estoques nas origens, aguardando a entrada da nova safra de café para esse ano. E também nós tivemos outros fatores também macroeconômicos que, de certa maneira, influenciaram. Nós tivemos o cenário de guerra. Então, sim, toda essa série de variáveis impactaram na menor oferta do café para esses principais compradores de café do Brasil. Mas nós acreditamos que isso deve se normalizar com a entrada da nova safra de café do Brasil. E a China também foi um grande destaque, né? Ela representou um aumento de 89%, a gente teve, né, muito... Só o que a gente teve de importação deles em metade do ano não deu tudo do ano passado. Também é um valor bem significativo que a gente quer trazer aqui, porque a China já é o nosso grande parceiro comercial e agora também significativo no café, né, Heron? Nós estamos muito felizes com essas compras do café brasileiro pela China. Como você mesmo colocou, o ano passado a China importou nos 12 meses 414 mil sacas. Esse ano, já de janeiro a junho, a China já importou do Brasil 360 mil sacas. Esse número certamente deve aumentar com a entrada da nova safra do café brasileiro. E nós acreditamos que, com todos os esforços do comércio exportador, com as iniciativas de promoção que o Secafé vem fazendo na própria China, esse volume deverá aumentar cada vez mais. Lembrando que a China, nos últimos 3 anos, foi o país que mais se destacou na compra do café brasileiro. Só para a gente finalizar aqui rapidamente, Heron, eu quero falar das projeções climáticas, né? Não tem como falar do clima, porque com as atuais projeções climáticas em um inverno sob condições de um El Niño, né, que traz menos riscos de geadas, como é que está a expectativa para a próxima safra de café do Brasil? Com o El Niño no horizonte, o que vocês ficam atentos? O que você gostaria de chamar a atenção aqui para a nossa audiência? Olha, o café é um produto muito suscetível a essa diversidade climática, né? Nós tivemos aí nos últimos anos o impacto da geada, e é muito importante que nesse período agora de formação de chumbinho, de florada, que você tenha chuvas regulares. Talvez essa seja a nossa preocupação. E nesse momento, nós temos que acompanhar a evolução do El Niño, e na expectativa de que ele não traga problemas durante o período de chuva necessário para o crescimento do grão do café. Então, nós esperamos que não tenhamos problemas, porque já foi difícil recuperar agora esses últimos anos depois da geada. Sim. Olha, Heron, muito obrigada aqui pela sua participação aqui no Rural Notícias. Uma boa noite para você. Obrigado, uma boa noite a todos.